Indutores. A primeira coisa, né? O que é um bendito de um indutor? Né? O indutor é uma bobina que armazena energia na forma de um campo magnético. Então imagina que você pega um condutor, pega um fio, você enrola ele várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Tá? Esse fio enrolado nada mais é do que uma bobina, ele acaba sendo um indutor. Tá? E quando você aplica energia nele, né, ele vai acabar armazenando isso em forma de campo magnético. A lógica é diferente do capacitor. Tá? O capacitor ele armazena lá carga elétrica, aqui ele vai armazenar campo magnético. Então a lógica é um pouquinho diferente. Talvez você já tenha visto ou feito alguma experiência na escola, onde você pega um prego, enrola um fio ao redor de um prego grande, né? E aí você coloca uma bateria ali, ele se transforma num ímã, né? Então você consegue ter essa característica de um indutor, tá? De um indutor de uma bobina. Mas basicamente indutor e bobina acabam sendo a mesma coisa, tá? Aqui tem um desenho, não se preocupe inicialmente com essas linhas tracejadas, tá? Não precisa se preocupar com isso nesse primeiro momento. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte: como eu disse, o indutor ele é um condutor e ele está enrolado várias e várias e várias vezes, tá? E aí ele precisa ter um núcleo, que é esse núcleo que está aqui. Esse núcleo pode ser o ar, tá? Ou pode ser simplesmente ou pode ser um material como um núcleo de ferrite, um núcleo de ferro, tá? Madeira, tá? E aí eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão do quão bom ou quão ruim tem que ser esse núcleo, tá? Pode ser esse núcleo. Mas basicamente você tem aqui um núcleo e você tem um condutor, tá? Basicamente é isso. É um fio enrolado no núcleo. Ou você pega e enrola no núcleo e depois tira para você ter um núcleo vazado aqui, né? Que a gente fala que é um núcleo de ar, tá bom? Então essa característica aqui é básica de um indutor, tá? Ou de uma bobina. Quando você vai se deparar com esse símbolo, você tem algumas formas de ver isso no esquema elétrico. Tá? Você tem aqui esse padrão americano, que normalmente esses dois aqui são mais utilizados. No entanto, você acaba encontrando e se deparando na internet aí com esse modelo aqui também. Tá? É uma forma também de você encontrar. Às vezes você vê esse aqui e acha que é um resistor, mas o fato dele ter esse preenchimento interno, isso implica que ele é um indutor. Tá? Sem o preenchimento, é um resistor. Com o preenchimento, ele é um indutor, tá bom? E aqui a gente está tratando de uma bobina de maneira genérica. Por que eu estou falando isso? Tá? Aqui a gente tem com a bobina, mas com o núcleo. Lembra que eu falei aqui do núcleo? Tá? Esse carinha aqui. Então a gente consegue também na simbologia identificar qual que é o tipo de núcleo. Então basicamente, núcleo de ar, você tem esse símbolo no padrão americano e esse símbolo aqui no padrão europeu. O núcleo metálico, você tem essas duas barrinhas, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Só muda o símbolo da bobina. E aqui. E o núcleo de ferrite, que é um outro material, uma outra maneira, você tem esses tracinhos pontilhados. Tá? Então são maneiras aí que você encontra na internet, em literatura técnica, né? O mais comum é o padrão americano, mas nada impede aí de você pesquisando alguma coisa na internet e até mesmo algum material do Senai, você encontrar esse tipo de simbologia também. Tá? O indutor ele possui um negócio chamado indutância. Tá? Indutância nada mais é que a capacidade do indutor de armazenar energia em forma de um campo magnético. Então, lá no capacitor nós tínhamos a capacitância. Aqui no indutor nós temos a indutância. Tá? E esse valor de indutância é representado pela letra R. Tá? E a unidade de medida é o Henry. Então, como que vai funcionar isso? Você tem um indutor, então qual que é a indutância desse indutor? L é igual a 35 mH, 35 microhenry. Tá? Então é assim que você vai se referir à indutância, tá bom? E mais uma vez, qualquer dúvida aí, abre o microfone ou manda aqui no chat que eu dou uma olhada, tá? Ou levanta a mão, na verdade, que aí eu consigo ver qual é a dúvida. Então, você tem aqui essas primeiras informações, tá? Então, indutância é a capacidade de armazenar campo magnético, é representado pela letra L, e a unidade de medida é o Henry, tá? Com a letrinha H ali, maiúsculo. Tá? O valor da indutância depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Comprimento e diâmetro do enrolamento, o núcleo e o número de espiras. E aqui
calma, não se assustem, pelo menos não se assustem ainda, tá? Se você pegar esses fatores que eu acabei de citar aqui, tá? Esses itens que eu acabei de citar aqui, a indutância, a letra L, ela tem essa formulinha, tá? Eu vou deixar esse aqui que é o primeiro por último, tá? Só para vocês entenderem como é que vai funcionar. Número de espiras, ou seja, quantas voltas eu dou com o condutor nesse núcleo, tá? A área de seção transversal do núcleo. Qual que é a área desse núcleo, tá? Ó, do núcleo, não é do condutor, tá? No caso aqui. E qual que é o comprimento da bobina, né? Qual que é a distância, o comprimento que você tem desse fio que você está enrolando? Então, nesses 3 itens aqui, tá? Você tem essa característica. Esse aqui, constante de permeabilidade magnética, nada mais é o tanto que o núcleo permite ou dificulta a propagação do campo. Então lembra que eu falei, o tipo de material interfere na propagação do campo? Então essa permeabilidade magnética está atrelada justamente a esse núcleo. Dependendo do material, ele favorece, ele permite, ele facilita, e ainda dependendo do material, ele acaba dificultando, né? Então aquele item, aquele Y0, né? Esse carinha aqui, ou micro zero, enfim, ele é justamente, ele está relacionado a essa questão do núcleo, tá bom? A facilidade ou a dificuldade. Então aqui eu tenho um desenho muito simplório, tá? Onde eu tenho aqui o indutor. Aqui existem pouquíssimas voltas, mas na verdade você tem várias voltas, tá? E qual que é a ideia? Aqui a chave ela está aberta, ou seja, está desligado, não tem nenhuma circulação de corrente elétrica, tensão, nada. Circuito aberto, está desligado. Para a gente entender agora essa imagem, tá? Isso aqui, a gente precisa voltar agora para a lousa. Quando você tem passando corrente elétrica, ou seja, elétron circulando nesse condutor, tá passando lá, tá funcionando tudo, a televisão, o carregador, o que quer que seja. Tá? Quando tem corrente elétrica circulando neste condutor elétrico, existe um fenômeno onde esse condutor elétrico ele vai dissipar, tá, um campo magnético. Então imagina que ele vai começar a dissipar aqui ao redor desse condutor, ó, um campo magnético, tá? Ele vai se dissipando aí no ar, tá? Então isso é uma característica que a gente consegue obter ao ter circulação de corrente elétrica, tá? Então essa corrente elétrica vai ficar variando, então você tem um campo magnético que ele se dissipa ao redor desse condutor elétrico, tá bom? Esse é o primeiro ponto, tá bom? Passou corrente em um condutor, ele vai dissipar em um campo magnético. Beleza. O que acontece? Agora, vamos pensar o seguinte. Você tem esse condutor elétrico passando bonitinho. E aí você pega e aproxima desse condutor um outro. Vou fazer até de uma outra cor. Um outro condutor elétrico. Vou dar um verde aqui. Opa. Então colocou perto dele ali um outro fio. Tá? Que está desligado, não tem nada ligado nele. Talvez seja um pedaço de fio que escapou, tá ali perto. O que acontece? Esse segundo condutor aqui, tá, o cobre, ele está recebendo, ele está sendo impactado por esse campo eletromagnético, tá? Essa dissipação desse campo aqui está batendo aqui nesse condutor. O que ocorre? O contrário também é verdadeiro. Como assim, professor? Se está batendo um campo magnético nesse condutor, esse condutor começa a ter circulação de corrente elétrica também. Tá? Opa. Começa a ter circulação de corrente elétrica. Então, quando ocorre isso, nós falamos que esse condutor aqui, ele tem corrente e tensão induzida. Corrente e tensão elétrica induzida. Por que induzida? Alguém está induzindo ele a ter tensão e corrente. Quem? Esse campo magnético que bate aqui. Tá? Então esse campo magnético ele vai se dissipando, ele bate aqui nesse segundo condutor, né? Ele vai de encontro, e aí que gera-se um fenômeno onde esse condutor começa a ter tensão e corrente elétrica. Tá bom?
Essa característica ela é muito comum e ela é muito utilizada para você conseguir construir um transformador, que é basicamente até o mesmo transformador que tem aí na rua, lá no poste, tá? Como que funciona um transformador? Ele nada mais é do que uma bobina, tá? Vou tentar fazer aqui, tá? Tá exigindo bastante aqui da minha coordenação motora aqui, limitada. Mas a gente tem uma bobina. Tá aqui. Vai ter um núcleo, tá? Então eu vou fazer aqui, sei lá, um núcleo de ferro, assim, um núcleo qualquer. E aí do outro lado nós temos uma outra bobina. Tá? Então, tem aqui uma segunda bobina. E aqui nessa primeira bobina, nós vamos aplicar uma tensão elétrica. Sei lá, vamos aplicar 220 volts. Tá. Tô, com certeza. Tem que estar gravando a aula. Tá, então a gente está aplicando aqui 220 volts, tá bom? O que acontece? Vai ter aqui uma circulação de corrente, tá? E aí a bobina, ela favorece essa questão do campo, que eu vou comentar melhor daqui a pouco. E esse campo, ele vai começar a se propagar. Tem aqui o núcleo que vai favorecer essa dissipação do campo, tá? E esse campo vai bater nessa bobina. Essa segunda bobina não tem nenhuma ligação elétrica com a primeira bobina. Vou repetir. Essa segunda bobina não tem nenhuma ligação elétrica com a primeira. Por conta disso, vai começar a ter aqui, quando o campo o magnético bater aqui, vai começar a ter o quê? Do outro lado, nós vamos ter uma tensão também, tá? Uma tensão elétrica também. Normalmente, esse tipo de transformador, você tem às vezes em alguma fonte de alimentação, você tem algum circuito eletrônico, às vezes um circuito da televisão, onde entra 220 volts, 110 volts, né? Você põe na tomada esse lado. Do outro lado aqui, você vai ter aproximadamente 12 volts, 15 volts, 6 volts, tá? 24 volts, tá? 36 volts. Então você acaba tendo uma tensão menor. Mas o contrário também é possível. Você pode colocar 100 volts e ter 220. Vai depender do equipamento. Mas só para mostrar para vocês que essa característica do campo, de você ter uma tensão e corrente induzida, esse é um fenômeno bastante utilizado para transformadores. Por que eu frisei esse comportamento, tá? Essa característica que corrente gera um campo e o campo gera corrente, gera tensão induzida, tá? Porque, voltando agora para a apresentação, nesse desenho aqui, olha o que vai acontecer. Só que isso vai acontecer muito rápido. Deixa eu colocar aqui, pegar o mouse. Você fechou a chave, vai ter circulação de corrente. Consequentemente, pelo que a gente já viu, vai ter dissipação do campo. Mas olha o que acontece. A corrente está passando, tá? Isso é muito, muito rápido, mas a gente está fazendo isso muito, muito, muito devagar. Então, eu já atendo vocês dois que levantaram a mão, tá? Só um segundo, rapidinho. Então, o campo ele vai se dissipar e vai bater no condutor do lado. Esse condutor do lado ainda não tem corrente elétrica, está começando a passar. Então tem, vamos dizer assim, uma somatória da corrente que já iria passar, que está passando aqui pelo condutor, mais a corrente induzida, tá? E aí, olha só que efeito bola de neve, né? Então, olha só, agora está tendo aqui uma corrente elétrica, que pode ser um pouquinho superior ao que está aqui no começo, e essa corrente vai gerar um campo. Esse campo vai bater no fio, que vai gerar o quê? Mais uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai gerar um campo, vai bater aqui no fio, vai gerar corrente elétrica. Então vai ficar nesse ciclo. Corrente gera campo, campo gera corrente. Corrente gera campo, campo gera corrente. Até o momento, não sei se é a próxima animação aqui, isso. Que aí ele vai ficar totalmente energizado, tá? E aí o campo magnético aqui ele fica estável, tá? Então nesse momento você está tendo aqui corrente que gera o campo bate no condutor, gera uma corrente induzida, tensão e corrente induzida. Isso gera uma corrente, então essa corrente gera um novo campo, o campo gera uma nova corrente. Então isso vai acontecendo em efeito cascata, bola de neve, até todo o condutor ficar totalmente energizado. Bom, aqui a gente tem a questão de ligar o indutor, aplicar uma tensão no indutor, tá? E aí ele pega e estabiliza. Mas existe o contrário. Aqui ele está tudo estabilizado, tudo bonitinho. E quando eu vou abrir essa chave para desligar?
que acontece? Quando você abre essa chave, você desliga, né? Vai começar a ter um enfraquecimento, a corrente elétrica vai começar a diminuir, tá? Quando acontece isso, o que a gente vai entender? Nós vamos ter agora um fenômeno aqui chamado força contra-eletromotriz. Aí você fala, eita, mas o que é isso, né? Basicamente, não foge muito do que a gente estudou até agora. Tensão gerada por autoindução, polaridade oposta à tensão aplicada. Essa tensão é denominada de força contra-eletromotriz. Então, vamos voltar para a lousa lá. Vamos voltar para esse carinha aqui. Vamos para esse cara aqui agora. Você aplicou tensão aqui. Opa. Você aplicou... Ah, beleza. Daqui a pouco eu já abro a placa aqui e comento sobre ela, tá? Então você aplicou tensão aqui, vai ter aquela questão do campo, tá? Então o campo vai se dissipar, vai bater aqui do outro lado e tá tudo certo. Aquilo que a gente já destrinchou. Agora imagina que você vem aqui e corta essa alimentação. Você desliga lá o disjuntor, a chave, pressiona o botão lá para desligar, enfim. O que vai acontecer? A corrente elétrica vai começar a reduzir, tá? Vai começar a diminuir. E essa redução de corrente, ela acaba fazendo o quê? Tem uma variação, tem uma redução, e isso faz com que acabe tendo também variação no campo eletromagnético. Então, essa variação no campo eletromagnético faz com que acabe tendo energia novamente. Você fala, putz, professor, como assim, cara? Dá uma olhada no seguinte. Dá um zoom bem aqui. Nessa minha bobina mais porcamente desenhada. Imagina que está começando a perder corrente elétrica. Você cortou, estava tendo circulação aqui em todo o trecho, tá? Só que agora está começando a reduzir. Imagina que nesse ponto que eu estou indicando aqui, ó, você tem ainda corrente, tá circulando, mas aqui já não tem mais. O campo que estava dissipando aqui, ele começa a bater aqui, ó. Ou seja, aqui que antes não tinha nada, agora começa a ter um pouquinho de tensão e corrente induzida. Está ocorrendo uma autoindução. E a corrente está reduzindo. Mas ao mesmo tempo que ela está reduzindo, esse campo que existe ainda, que está morrendo, mas existe, está batendo aqui no restante da bobina, tá? E está gerando tensão e corrente. E essa tensão e corrente gera um campo e gera também mais tensão e corrente. Então perceba que está tendo, entre aspas, uma sobrevivência, vamos dizer assim, de tensão e corrente por conta dessa tensão e corrente induzida. Tá? Então quando fica tudo alimentado, fica estabilizado. Mas quando você corta a alimentação, vai começando a ter alguns pequenos trechos que vão ficando sem energia, mas voltam a ter uma energia menor por conta desse campo eletromagnético que está vindo aqui na bobina, tá? E está tendo uma tensão e corrente induzida nesse trecho. Então começa a ter uma tentativa de se manter energizada, tá? Que é ocasionada quando você desliga. Por isso que aqui tem esse gráfico. Então olha só. Antes de abrir o circuito, está tudo certinho, estabilizado. Quando você desliga, acaba tendo, teoricamente, né, por um curto momento aqui, uma elevação de tensão, tá? De corrente, na verdade, né? O gráfico aqui é de corrente. Por quê? Você está tendo tensão e corrente induzida, né? Está tendo o campo está gerando tensão e corrente induzida, então fica naquele ciclo. Só que ele tende a ir se enfraquecendo, né? E aí ele vai caindo até desligar totalmente. Ó, ao abrir o circuito, existe variação de corrente, que vai existir variação de campo. E aí vai ter essa força contra-eletromotriz. Tá? Em outras palavras, quando você tem isso, essa força contra-eletromotriz, deixa eu vir para cá, aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? E a chave está fechada, vai ter toda aquela característica que a gente acabou de estudar, que vai acabar tendo tensão induzida e tudo mais certinho. Beleza, e aí nesse momento, enquanto a chave está fechada, você tem positivo e negativo, tá? Porém, quando você tem aqui e abre o circuito e ocorre aquela característica que eu falei, tá? Que acaba sendo a força contra-eletromotriz, ela acaba invertendo a polaridade. Se você conseguir medir com o multímetro aqui, apesar que eu não aconselho, você vai ter a chave está aberta, é como se aqui fosse o negativo e aqui fosse o positivo. Por isso que é chamada de força contra-eletromotriz.
esse contra, basicamente está indicando que você está invertendo a bobina por si só, por conta dessa característica, ela está com os seus polos invertidos. Então, a força contra-eletromotriz, ela é justamente isso, tá? Ela vai acabar invertendo, como está aqui na definição, ó, polaridade oposta à tensão aplicada, tá? Quando ocorre essa força contra-eletromotriz. Ela acaba invertendo a polaridade, tá? Só para vocês estarem cientes que a mesma característica que ocorre no indutor quando liga é algo semelhante quando desliga, mas é a polaridade, ela vai se inverter, tá? Mas tudo isso é muito rápido, tá, pessoal? É muito rápido. Aí nós temos agora a questão de associação. A associação de indutores é praticamente semelhante à de resistores, tanto é que está até escrito aqui, né? Então, quando eu tenho indutores em série, tá, eu vou simplesmente somar as indutâncias. Tá? Por sua vez, quando a indutância os indutores estão em paralelo, e aí nós vamos fazer a conta de associação em paralelo semelhante à de resistores. Tá? Então, você tem essas duas características, essas duas possibilidades, indutores em série, indutores em paralelo. Tá? Então, é igual, ou melhor, muito semelhante ao de resistores. Tá bom? Nós vamos abordar sobre a associação de indutores em série. Portanto, se você gostou do assunto dessa aula de hoje, já aproveita que rapidinho já se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo a mais essa aula. Bom, eu já deixei aqui mais ou menos montado, né, a nossa estrutura de aula, na nossa lousa, para também não ficar muito extensa a aula. Mas, basicamente, o que nós temos? O indutor em série, são aqui 3 indutores ou mais, né, em série, e ele se comporta muito semelhante à resistência em série. Ou seja, já deixei até aqui também, ó, nós vamos somar as indutâncias, né? Então o valor do L1 mais o valor do L2 e o valor do L3. Acredito eu que até então não tenha muito segredo. Para tornar essa aula mais didática, eu vou inserir aqui os valores e vamos fazer um exemplo aí, utilizando principalmente os submúltiplos. Tá? Então o L1 eu vou atribuir a ele um valor de 10 mH. O L2 eu vou colocar 0,2 Henry. E o L3 eu vou colocar 20 mH. Bom, então nós temos dois que estão em mili e um que está na parte neutra, né? Ele não tem nenhum submúltiplo. Para montar essa conta, então, vamos colocar aqui que L é igual a L1 10 vezes 10 com expoente menos 3, então esse 10 elevado a menos 3 é 1 mili, mais L2, ele não tem nenhum submúltiplo, então 0,2, mais o L3, 20 vezes 10 com expoente menos 3. Tombando aqui, né, o desenho, mas tudo bem. Vou pegar a calculadora do Windows para você enxergar como colocar esses submúltiplos na calculadora, tá? Vou colocar para cá. Então vamos lá. Vou fazer essa soma aqui. Então vou fazer 10 expoente, ele já aparece com positivo, tá? Só que é negativo porque é mili, então menos 3 mais 0,2 mais 20 expoente menos 3. 0,23 Henry. Então, vamos colocar aqui. L é igual a 0,23 Henry. Ou também L é igual a 230 mH. Tá? Então, essa aqui é, na verdade, a melhor maneira, né, de deixar o número escrito, colocando ele em mili, tá? Então, 230 mili. Basicamente, então, só fazendo um resumão, aqui você só vai precisar fazer o quê? Somar o valor das indutâncias. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou vá lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Então, vamos lá, povo. A associação em paralelo nada mais é do que a soma dos inversos. Ou seja, resumindo, nós vamos fazer aqui a mesma coisa que resistores em paralelo. Portanto, a fórmula vai ficar da seguinte maneira. Se a gente pegar aqui esse circuito com 3 indutores, nós vamos ter que
a indutância, né, equivalente vai ficar basicamente aquela fórmula grandona, né? Vai ser 1, onde vai ter 1 dividido por L1 mais 1 dividido por L2 mais 1 dividido por L3. Então essa aqui é a fórmula, tá? Para, mais uma vez, assim como a gente fez a parte de indutâncias em série, aqui a gente vai fazer agora um exemplo com os valores e vamos utilizar os mesmos valores, tá? Então se você não assistiu o exercício anterior, já dá uma olhada, assiste ele, vou deixar o card aqui no canto da tela, mais ou menos aqui, tá? Aqui para cima, e eu também vou ver se eu deixo aqui nos comentários. Comentário não, na descrição dessa aula. Então, o L1 vai ser uma indutância de 10 mH, L2 0,2 Henry e L3 20 mH. Bom, então são esses três valores. A partir daí, agora a gente já consegue, tem condições para montar a nossa conta. Então, vou pegar aqui, vamos colocar aqui a indutância equivalente é igual, vou colocar aqui primeiro 1 dividido por 10 mili, que é na verdade 10 vezes 10 a menos 3, mais uma vez por causa do mili, mais, vamos pegar o próximo aqui que vai ser agora 1 dividido por L2. L2 é 0,2, tá? Não tem nenhum submúltiplo. Mas, agora vamos pegar 1 dividido pelo L3. O L3, ele sim, né? 20 vezes 10 a menos 3. E tudo isso, passar uma linha aqui, nossa senhora. Então vamos colocar aqui, ó, 1 dividido por tudo isso. Vamos fazer essa conta doida aqui. Então vamos lá. A indutância é igual calculadora. Então vamos pegar, tá até o exercício, o resultado do exercício anterior aqui, ó. Então vamos fazer primeiro essa parte de baixo. 1 dividido por 10 expoente menos 3. Vai dar 100. Então, deixa eu colocar ele para cá. Então, o primeiro resultado vai dar 100. O segundo, 1 dividido por 0,2 dá 5. Mais 1 dividido por 20 mil. Então, 1 dividido por 20 expoente menos 3. 50. E agora a gente vem e passa um traço aqui também de fora a fora. E 1. Somando tudo isso daqui, eu já vou pular essa etapa aqui, né? Não vou escrever aqui, na verdade, né? Que eu vou pular. Então, ó, vai ficar 100 mais 5 mais 50 vai dar 155. Então, eu vou fazer 1 dividido por 155. Vai dar esse valor todo aqui. Então, vamos ajustar isso aqui, anotar esse valor aqui e já fazer a sua devida conversão. Esse aqui é o resultado da associação equivalente de indutores. No entanto, esse valor aqui nós devemos convertê-lo para milho. Então, se a vírgula está aqui, tem uma aula só falando sobre isso, tá? Então, se a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3. 6,45. Portanto, o resultado final dessa associação equivalente, dessa associação em paralelo, é que o nosso indutor ele é de 6,45 mH. Tá? Então, esse aqui vai ser o valor. É o que a fonte, enfim, o equipamento vai enxergar através desses três aqui em paralelo, ok? Bom, pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas de associação de indutores, tá? Na parte de eletricidade, agora nós vamos aqui utilizar, né? Na nossa situação agora é uma associação mista, onde nós temos dois indutores aqui em paralelo e um indutor em série. Antes de eu me preocupar em inserir valores, já começar a fazer os cálculos, que nada mais são do que a associação em paralelo e misto, tá? Eu vou redesenhar esse circuito. Para isso, nós precisamos interpretá-lo e saber o que está em paralelo e o que está em série.
creio eu, pelo que a gente já passou das aulas aqui dos exercícios resolvidos, que seja de fácil compreensão, de fácil análise, de que o L2 e o L3 estão em paralelo, enquanto o L1 é o componente que está em série com os dois. Portanto, uma primeira etapa que eu aconselho a fazer, que acredito que é a única nesse momento, é você fazer o paralelo tanto aqui do L2 com o L3. E ao fazer esse desenho, nós podemos redesenhá-lo. Então, para não redesenhar, eu vou aqui usar o artifício aqui do Ctrl+C, Ctrl+V, meu amigão aqui. Tá? E o que eu vou fazer? Vou aproveitar esse cara. Vou colocar ele aqui do lado. Porém, esse L2 eu vou deletar. Tá? Ele não faz parte aqui do nosso circuito. De tal forma que agora o que nós temos, tá? Sem me preocupar com conta, tá? Não estou me preocupando, por enquanto, com conta. Esse aqui é o nosso L1, tá? E ao fazer a associação em paralelo que nós já vamos fazer, aqui nós não temos mais L3, mas eu vou chamar, sei lá, de L23, tá? Só para fazer uma alusão à sua associação em paralelo, tá? Então vou até colocar aqui do outro lado aqui, ó. L2-3, ok? Por fim, como nós temos aqui uma associação em série, nós vamos somar esses dois valores e vamos chegar a um único indutor. Vou aproveitar esse aqui também, tá? Vamos copiar ele, opa, errei. Colar ele aqui. E ele será a nossa indutância total, indutância equivalente, enfim. Chame da maneira que você achar melhor, tá? Então, vou colocar aqui indutância total, tá? Ou equivalente, enfim. Tá? Então aqui a gente já tem a primeira parte, a estrutura, o passo a passo para se chegar ao resultado final. Agora nós vamos inserir os valores. E os valores que eu vou inserir aqui, eles são os mesmos que estão na passagem, no exercício de passagem da página 90, tá bom? Então, vou colocar aqui, agora eu vou inserir os valores. Então, o indutor 1 é de 120 mH. Então, vou colocar aqui, ó, 120 mH. O indutor 2 é de 200 mH. E o indutor 3 é de 300 mH. Bom, agora sim com os valores, a gente já até pode repetir esse valor de 120 aqui, né? Então, ó, 120 mH. Perfeito? Vamos agora, então, fazer a primeira associação, que é o paralelo entre o L2 e o L3. Então, vamos colocar aqui que L2 e L3, tá? L2-3, nada mais é do que 1 dividido por 200, tá? E detalhe, muito importante, como tem o mili, é um expoente, né? Então, é um submúltiplo, perdão. Então, vezes 10 a menos 3, tá? Mais, vamos pegar agora o L3, então vai ser 300 vezes 10 a menos 3, tá? Então, vamos fazer aqui 1 dividido aqui, e depois, né? Que a gente já viu lá no paralelo, vamos pegar e fazer 1 dividido por tudo isso, tá bom? Vamos às contas, vamos aqui pegar nossa calculadora do Windows, tá? E vamos lá. 1 dividido por 200 expoente menos 3 é igual a 5, então já vamos colocar aqui, tá? Então, L2-3 é igual. Então, vou colocar 5. Calculadora de novo. E vamos lá para 1 dividido por 300 expoente menos 3. 3,3333, assim por diante, tá? Então, vamos lá. Mais 3,33. E aí a gente vai somar esses dois e vai fazer 1 dividido por isso. Perfeito? Então, eu já vou aqui já resolver tudo na calculadora. Eu vou até colocar aqui, ó. L2-3 é igual
Bom, esse valor 3,33 mais 5 vai dar 8,33. Tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. 1 dividido por 8,33. 0,120. Tá? 0,120,04. Então, arrasta para cá a calculadora. Então, L2, L3 é igual a 0,120,04 Henry. Lembrando, nós podemos aqui, vamos, né, devemos converter esse valor para milli. Logo, essa indutância, vou colocar aqui embaixo, L... Peraí, deixa eu arrumar aqui, senão vai ficar meio bagunçado. Vou ficar ali mais para cima aqui. Então, vamos lá. L2-3 é igual, se a gente converter, 120, aproximadamente 120,04 mili-henry. Então, essa é a associação em paralelo entre o L2 e o L3, tá? Até já deixar ele aqui. Beleza, já podemos colocar esse valor então aqui, ó. 120,04 mili-henry. Esse é o valor da associação. Por fim, o que falta agora, o que nos resta, é somar aqui o L1 com o L2,3, porque está em série. Então vamos fazer aqui agora a segunda parte. E vamos colocar a indutância total é igual ao L1 mais L2-3. Então, estou colocando a fórmula aqui passo a passo para você não acabar se perdendo, tá? Mesmo sendo algo simples, é interessante ter o passo a passo. Total é igual ao L1, 120 mili-henry, tá? Mais o L2,3, que é 120 também, 0,04, tá? Mili-henry. Nesse caso, os dois valores estão em milli, portanto, eu posso fazer uma soma direta, 120 mais 120, e o resultado dessa conta também será em milli. Portanto, aqui, creio que não precise de calculadora, mas 120 vai dar 240. Então, vamos colocar aqui, ó, que a nossa indutância total desse circuito será 240,04 mili-henry. Tá? Então, vai ser esse aqui o valor total. Tá? Então, todos aqueles três indutores que estão lá em cima podem ser substituídos por um só. Então, o nosso L total aqui é igual a 240,04 mili-henry. Beleza? Então, quando você estiver lá no exercício de passagem da página 90, você consegue verificar se esse valor de fato está lá. Se ele está em milli, se ele está em micro, se ele está em henry. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou também deixe lá no chat lá da plataforma. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.